Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo empresário DJ Lincoln. Viemos aí visitar o seu espaço aí. Vamos bater um papo aí hoje com ele. Lincoln, fala um pouquinho de você, se apresenta. Vamos lá. Beleza, pessoal? Meu nome é Lincoln, tenho 45 anos, sou empresário, trabalho no ramo de transporte e também aqui no ramo de comércio, hambúrguer, uma hamburgueria, uma pista de skate aqui no Marapé. E estamos aí, aqui no bairro do Marapé. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, Lincoln. Qual a importância das pessoas na escolha dos nossos representantes? Seja ele um conselheiro tutelar, um presidente de sindicato, um presidente da República, um deputado, enfim. Qual a importância da nossa participação? Para mim, é como o próprio nome já diz, né? Representante, né? Um porta-voz. É uma pessoa que está ali para te representar as suas ideias, seus benefícios, os ideais, representar a comunidade, uma comunidade, representar qualquer tipo de benfeitoria, tanto do bairro quanto da cidade. Isso para mim é o que significa uma pessoa que representa. Um representante para mim é isso, uma pessoa que está ali como porta-voz do povo, né? Qual é o impacto que você vê quando a gente não participa, né, das escolhas? Eu costumo brincar que assim, às vezes a gente entra para comer no restaurante, a gente senta, o garçom chega e fala: "E aí, o que você vai comer?" Não, a mesa do lado que vai escolher. A minha visão é mais ou menos essa. O que você entende da nossa não participação? Bom exemplo. A gente fica à mercê do que outras pessoas que não têm o nosso interesse, ou a nossa ideologia, ou a nossa vontade, que seja, escolha por nós. Então, o impacto é esse. A gente fica à mercê de outras vontades, outros desejos, outros focos, de pessoas que não têm a mesma ideologia, não vai de acordo com o que a gente realmente precisa e pensa. Não só o que a gente quer, e sim o que precisa no momento. Então o impacto é esse, é ficar sujeito às coisas que a gente não gostaria que acontecesse conosco. Legal. Vamos falar um pouquinho do Conselho Tutelar. Você já ouviu essa nomenclatura? Você tem uma ideia do qual é o papel do Conselho Tutelar, o que ele faz? Qual é a função? Você tem um pouquinho dessa Sim, ideia? Um conselho tutelar, pelo pouco que eu sei, muito pouco, eu sei que ele zela pelo direito da criança e do adolescente, pelos direitos, né? Direitos e deveres, no caso. Então, numa ausência dos familiares, numa má educação da parte dos pais, dá esse respaldo, dá esse suporte à criança que não tenha uma educação adequada. A ideia é bem essa mesmo. A função efetiva do Conselho Tutelar é fazer essa proteção, e às vezes ele é mal visto, porque às vezes ele tem que ir contra a família para blindar a criança, às vezes contra a escola, né, contra a sociedade de forma geral. Então às vezes tem essa fumaça aí que às vezes atrapalha o entendimento, mas a ideia basicamente é essa sim. Como é que funciona a seleção do Conselho Tutelar, Lincoln? Efetivamente, da documentação, não? Não sei. Vamos lá, vou explicar um pouquinho. Por que a gente está dando essa atenção a essa nomenclatura, a essa vaga, a esse representante? O Conselho Tutelar, para que você seja um conselheiro, você tem algumas etapas. Você tem que levar uma documentação onde comprove que você tem algum vínculo, faça algum trabalho com criança, efetivamente. E aí, depois de ser feita uma pesquisa, comprovado aquelas informações que você levou, é feita uma prova, e aí você tendo a nota de corte dessa prova, você vai para a eleição. Então, vejam, é um controle mais rigoroso, né? Não é como as eleições convencionais aí que você vai lá, se inscreve, pega um número e vai para a urna. Não, você tem algumas etapas aí que você precisa fazer. No nosso caso aqui em Santos, a eleição ela pode ser votada em até 3 candidatos, porque a nossa cidade é dividida em 3 regiões a nível de controle, né? Então, essa é um pouquinho aí do que a gente tem aí da história do Conselho. Lincoln,
aproveitando o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma frase para o pessoal que está assistindo a gente. É uma frase que eu deixo, que é uma frase que eu gosto, que é fazer o bem sem olhar a quem, né? Essa é a frase que eu deixo aí. Antes da gente finalizar, eu acabei não perguntando para você. Você faz parte de alguma organização, alguma coisa que faz alguma voltada ao terceiro setor? Qual é a importância do terceiro setor ou da sociedade organizada, né, de forma geral, trabalhando em prol da sociedade, a sociedade se organizando para trabalhar em prol da melhoria dela mesma? Igual a gente estava conversando, eu faço parte de um motoclube, e onde nós fazemos bastante ações sociais, com cesta básica, arrecadação de roupas, mantimentos, enfim, qualquer tipo de ajuda. E escolhemos casas de caridade, até mesmo ONGs de animais, né, também, já ajuda com ração, também com muitas ONGs. E esse é o grupo que eu faço parte no momento, se chama Insanos Motoclube. Legal. Pessoal, só fazendo uma observação, o Lincoln, ele é do bairro do Marapé, e há muitos anos atrás a gente fazia parte de um grupo na Igreja São Judas, onde era chamado de Tubo, e aí ele era uma das pessoas que fazia a organização da brincadeira na rua com as crianças. Isso era muito bacana, porque ele é ligado ao movimento hip hop, né? Então ajudava, né, a educar as crianças no sentido de ensinar a dançar, né, a cantar, enfim, várias brincadeiras e atividades que tinha, fazendo, né, uma forma de tirar a molecada da... Sentimos falta, muita conforto, falta, né, desse tipo de eventos, né, esse tipo de atitude, praticamente não se encontra mais, né? A gente fazia parte como o Fabiano disse, na igreja, e assim, muitas crianças pegaram esse caminho da cultura, pegaram esse apoio que a gente dava na época e seguiram suas vidas longe de qualquer tipo de criminalidade, do caminho errado, né? Então a gente sente muita falta no bairro do Marapé desse tipo de atitude, né? Desse tipo de, não posso dizer, de ação, de iniciativa cultural. Está bem carente, eu sei que teve a pandemia, todo mundo sabe, mas antes já estava meio... lógico, as escolas de samba continuam fazendo seus papéis, né, como escola de samba e tal, mas assim, é muito mais amplo, tem muito mais outros caminhos para ensinar. Toda iniciativa é bem-vinda, né? Sim. A gente precisa de muito mais para poder, né, tirar essa molecada da rua. É muito pouco que a gente tem. Muito trabalho pela frente. Lincoln, eu queria que você deixasse um recado aí para o pessoal que assistiu a gente aí, que participou com a gente aí desse bate-papo, para uma reflexão aí aberta aí agora para você. Fica à vontade. Pessoal, como intuito aqui do Fabiano é falar a respeito do Conselho Tutelar, eu peço apoio aqui para o Fabiano, um cara que eu conheço há muitos anos, está nessa luta de beneficiar e ajudar e engrandecer o bairro do Marapé, e ainda mais nesse setor da criança e do adolescente, né? Ajudar as crianças. E eu deixo esse momento de reflexão para todo mundo pensar direitinho na hora de votar no Conselho Tutelar, porque são pessoas que estão ali realmente para ajudar as crianças e adolescentes. Lincoln, obrigado. Beleza? Pela oportunidade. Tá bom? Pessoal, obrigado. Fiquem com Deus aí. Valeu, um abraço.